Vamos falar de política aqui no Bom Dia Criativa, Anderson França. A federação, digamos assim, PT, PCdoB e PV, lançou recentemente o nome de Domingos Neves como pré-candidato a prefeito de Botucatu, tendo como vice na chapa Bernadette Francisco. Estamos recebendo ambos aqui no Bom Dia Criativa. Deixa eu pegar o bom dia do Domingos Neves, pré-candidato a prefeito de Botucatu. Domingos, bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Quinteiro, bom dia a toda a tua equipe, um abraço especial em cada um de vocês, na sua audiência, na Elô, que nos recebeu ali elegantemente na entrada da rádio, enfim, que a gente tenha um bom dia hoje. Bernadette, bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Bom dia a todos e estamos aqui para bater esse papo gostoso aqui. O Domingos, explica para quem não... para o ouvinte que não entendeu ainda, né? Como é que funciona essa federação partidária, que tem PT, PCdoB e PV? As federações são uma inovação, Quinteiro, são uma inovação da legislação eleitoral que instituiu essa possibilidade. Tinha havido o encerramento das possibilidades de coligações partidárias para as eleições proporcionais, né? Vereador, deputado, enfim, e... criou-se, posteriormente, no último pleito, a possibilidade de federação. As federações são alianças em que os partidos começam a funcionar como se fossem um só. A nossa federação são 3 partidos, o PT, o PV e o PCdoB. E existem outras federações também. Fora isso, os partidos concorrem também individualmente nos casos de não estarem integrando uma federação. Tá, você é filiado no PT? Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Tá, e você, Bernadette? Também. Também ambos do PT. PT. E como é que foi essa escolha da chapa? O Partido dos Trabalhadores, ele tem a cultura de que as candidaturas nossas, Quinteiro, elas não nascem do bel prazer de alguém. A gente nunca vai ser o candidato do prefeito, a gente nunca vai ser o candidato de fulano, a gente não vai ser o candidato filho de Beltrano, a gente vai ser sempre o candidato da comunidade, porque as nossas candidaturas sempre nascem de amplas discussões. A gente vem conversando desde o final do ano passado sobre como a gente vai disputar a cidade, já que o Partido dos Trabalhadores tem um projeto para a cidade e nesse tempo em que está compondo essa federação, trabalhando junto com o PV, com o PCdoB, né, que sempre estiveram muito presentes para ajudar a discutir uma proposta para a cidade. Então, nesse sentido, houveram muitas discussões, vários nomes foram colocados, o professor Caldas, o pessoal do PV também cogitou alguns nomes, o PT teve alguns outros nomes que entraram em discussão e, por fim, né, considerando a nossa estratégia, a gente acabou optando por indicar esses nomes que foram acolhidos por unanimidade, mas em uma ampla discussão, um processo longo em que muita gente teve a oportunidade de participar e contribuir com essa definição. Bernadette, seu nome também foi escolhido nesse mesmo contexto, Sim, então? Sim, Tá. Nesse mesmo contexto. Há quanto tempo que você é filiada no PT de Botucatu? Faz muito tempo, acho que desde... Você é da leva antiga, faz né? Faz muito tempo, Tá. eu acho que faz muito tempo, não lembro. O Domingos, houve um tempo, antes da sua chegada aqui em Botucatu, você chegou em 2010, né? Não, 2013. Eu 13. estou há 11 anos aqui. Tá. Antes da sua chegada aqui em Botucatu, houve um tempo em que o PT ele dominou a política da cidade. Era um outro momento. O PT fez 2 vezes o prefeito de Botucatu, na época o Mário Iello. Tinha a maioria na Câmara. Uma época em que até o Luiz Rubio, que está presente aqui, participava, foi vereador em legislaturas sequenciais. E depois o PT, claro, em todo aquele contexto histórico que nós tivemos do Partido dos Trabalhadores, ele, deixa eu encontrar o termo correto, ele ficou mais... Ele encolheu, enfraquecido, né? Isso em todo o país, aqui em Botucatu foi um reflexo disso. Como é que vocês trabalham para tentar reestruturar um partido que já esteve no poder e hoje está muito distante? O Partido dos Trabalhadores, hoje e amanhã, ele vai ser tratado como um fenômeno. Por que ele vai ser tratado como um fenômeno? Nenhum partido na história do mundo passou pelo bombardeio, pelo processo persecutório que o Partido dos Trabalhadores passou nessa última década. Nenhum partido no Brasil e no mundo passou por um processo de
tanta perseguição judiciária, midiática, em todos os níveis. E ainda assim o PT consegue sair disso em pé, consegue disputar as eleições, consegue ganhar as eleições nacionais. O PT, a gente era atacado na rua só por estar de vermelho. A gente era perseguido por qualquer coisa. A gente foi carimbado de tudo que é coisa ruim por conta de construções das narrativas daquele momento. Então, assim, eu considero que o Partido dos Trabalhadores, ele é fundado na identidade profunda que ele tem com as lutas do povo, com a história do povo. A história de luta. Nenhum dos companheiros nossos, e você pode olhar nesses rostos que estão aqui, eu estou há menos tempo em Botucatu, há 11 anos. Você pode olhar nos rostos aqui, o Rubio está aqui há quantos anos? Desde 46. Desde 46. Os demais aqui estão mais ou menos do mesmo naipe. Você não vai encontrar neles uma situação em que não os identifique com as histórias de luta do povo. E o PT é assim aonde? Em todos os rincões do Brasil, de Oiapoque ao Chuí. Entendeu? Então, acho que assim, em qualquer momento que o Partido dos Trabalhadores se apresenta, as pessoas conseguem enxergar nele a si próprio. É o povo que se apresenta. Porque a gente sai do meio do povo. É aquilo que eu disse. A gente não... Tem situações, muitos lugares no Brasil, que os candidatos, na hora de definir, ficam esperando quem é que uma pessoa que se julga, às vezes, dono do destino do povo, vai indicar, apontar o dedo. Nós não, quem indica é o povo. A gente conversa com a comunidade, conversa com os filiados, conversa com os aliados e decide junto. As nossas candidaturas nascem assim. Você acha que o PT ele tem eleitorado aqui em Botucatu para fazer uma votação melhor do que em 2020? Se a gente lembrar que a Priscila Firmino teve 1.731 votos, menos votos que a candidata vereadora professora Nora. O que fazer para mudar esse cenário que foi bem aquém do que vocês esperavam naquela oportunidade, para não falar que foi uma votação pífia? Eu acho que as eleições, elas se desenham em cada momento a partir de um contexto e das variáveis que são colocadas, né? Naquele momento, o PT estava vindo estava saindo, estava se resgatando desse processo persecutório que passamos, mas o PT nunca foi vitimista. A gente lê a história para reconhecer o nosso caminho, mas a gente levanta a cabeça e anda para frente, propondo, dialogando, etc. O PT vinha de um contexto. Naquele momento e outras variáveis influenciam isso. Quando o povo, as pessoas em geral, percebem as projeções das candidaturas, elas levam isso em conta numa perspectiva estratégica. Às vezes tem gente que subestima a inteligência do povo. O povo observa e faz a sua análise para poder decidir. Então eu acho que foi um resultado de contexto. O PT está vivendo um momento diferente. Nas últimas eleições, o Lula passou de 40 mil votos aqui, o Haddad chegou quase 40 mil votos. Isso significa dizer que o povo de Botucatu não é de direita nem de esquerda, é um povo que está focado no objetivo de ser feliz, de ter uma cidade mais justa, de ter uma cidade onde as pessoas possam participar, contribuir com a cidade como todos contribuem. A cidade não é resultado da mágica de alguém. É resultado do teu suor, do meu suor, né? Do suor de todos nós, que juntam o recurso público para formar o tesouro e transformar isso em serviços, que precisa ser devolvido para o cidadão, promovendo justiça social. E o nosso compromisso, a nossa proposta é essa. A gente pensa numa cidade que, comprometida com o futuro do planeta, com a vida das pessoas, com a vida da natureza, né? Com a fauna, a flora, enfim. A gente pensa numa cidade em que os nossos filhos cresçam felizes sem estar tomando veneno com a água, né? Comendo produtos saudáveis, vivendo com tranquilidade, podendo sonhar com o futuro, e o nosso plano vai se fundar em construir propostas que vá de encontro a isso, promover o desenvolvimento da cidade, mas isso é equacionado com justiça social, com defesa do meio ambiente, com sustentabilidade. A gente pensa que não dá para você se desapegar desses pilares diante de um contexto em que inúmeros fenômenos
avassala regiões inteiras, e nós fomos vítimas de algumas situações recentes. Teve a questão ali do rio Lava-Pés, que não faz tanto tempo assim. Teve um outro episódio de uma chuva de granizo que provocou estragos grandes. Tudo isso a gente imagina que em graus bem relevantes tem a ver com a intervenção humana, não são apenas fenômenos isolados, né? E a gente tem que focar em soluções que possam contribuir para um ambiente melhor, para uma casa melhor, que é o nosso planeta, que é esse lugar em que a gente compartilha e que precisa que cada um das nossas famílias, dos cidadãos que compõem a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, tenha a oportunidade de viver com felicidade, né, com boas expectativas, né? Se a gente conseguir se juntar para fazer isso junto, a gente aumenta as chances. E a nossa proposta é essa, fazer uma coisa que... acho que a inovação que a gente propõe, né, Berna, para um eventual governo nosso, se a gente for confirmado candidato, no momento a gente é pré-candidato, e tiver a sorte de ser eleito, de receber a graça do povo e a bênção de Deus, é poder fazer um governo onde o povo seja o centro das decisões. Não é que a gente pensa num governo que está a reboque da decisão de plenárias, disso, aquilo. Não, a gente pensa que o governo tem que ter um suporte técnico arrojado, tem que ter uma administração competente, capaz, mas tem que ouvir o povo. Às vezes o cidadão que está lá na ponta não consegue transformar a ideia dele num projeto factível, mas ele sabe onde a pedra aperta o sapato. E é nesse sentido que a gente pensa em se tornar uma alternativa para a cidade, para oferecer uma cidade melhor. Bernadette, eu vou traçar uma linha histórica aqui do PT. Eu não vou ir tão lá atrás, na época do Dr. Brandt. Eu vou traçar uma linha histórica onde o PT foi protagonista nas eleições. Então a gente começa em 96, com o Ielo candidato. Tem mais uma semana lá, né, Rubio? Ganhava a eleição do Pedro Lozzi. Também teve um outro contexto, uma outra discussão com o Arthurzinho no meio, enfim. Aí vem 2000, quando o Ielo é eleito. Em 2004, o Ielo é reeleito, com 77%. 2008 perde a eleição com o Pinho. E em 2012, ainda o Ielo no PT, ele consegue 40%, sem recurso, contra o João Cury, que era o atual prefeito. Era o Ielo protagonista ou o Partido dos Trabalhadores? Você se lembra bem, né? Na época do governo do Ielo, a participação da população através do orçamento participativo. Eu mesmo participei algumas vezes. Então, nós pretendemos resgatar, né, todo esse trabalho da participação da população no orçamento participativo. E não sei, assim, talvez pudesse ser melhor a participação, mas como tudo é um aprendizado, a gente está aprendendo também, né, Domingos? Temos feitas várias discussões sobre estratégias e como que a gente vai poder construir essa participação de todos os segmentos da sociedade. Mas a pergunta que eu fiz, quem era o protagonista? Era o Ielo ou era o PT? Era o PT. O Ielo tinha o seu protagonismo também. Eu acho que isso é inevitável, né? Cada um que passa pela prefeitura tem o seu protagonismo. Então, se fala só nele durante aquele período, né? Depois acaba aquele governo, vem outro e fala daí do outro. Então, isso é super natural. Entendeu? Posso resumir em uma frase, contribuindo aqui com a minha companheira Bernadette? Eu acho que o protagonismo foi do Ielo, porque ele implementou uma coisa chamada jeito petista de governar, que é uma coisa que se aculturou no Brasil todo, levando inúmeras bandeiras que foram copiadas por inúmeros governos. Onde o ponto central é esse que a Bernadette está colocando. A participação do povo na gestão. Essas ferramentas foram sendo aperfeiçoadas de lá para cá. Ele foi protagonista ao implementar isso, que é o jeito petista de governar. Uma cultura do Partido dos Trabalhadores que foi copiada na América Latina inteira e em vários outros países e que foi implementada aqui em Botucatu. Domingos, como é que está a montagem da chapa de vereadores? A chapa de vereadores nossa está tranquila. A gente conseguiu montar uma chapa totalmente sintonizada com essa nossa percepção
de como deve ser a cidade. O papel do vereador ele é extremamente relevante para apoiar o desenvolvimento do governo, sobretudo na formação do arcabouço jurídico, que precisa de adaptações, de adequações para atender melhor às necessidades da cidade, né? E a nossa chapa de vereadores é composta por vários nomes de pessoas que estão sintonizadas com a luta do povo. Não é gente que estava numa atividade totalmente diferente, mas como uma pessoa popular, alguém pega e convida. Não, é gente que sempre teve a vida marcada com a luta em defesa do povo. Você pode pegar os nossos candidatos a vereadores e olhar cada um. Então, nós temos o Everaldo, nós temos... É ruim falar o nome porque eu não vou lembrar de todo mundo aqui, comete injustiça. Sim, eu nem sei se pode também, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas os nossos pré-candidatos são esses, né? Assim, são desse perfil. São pessoas que estão sintonizadas com a luta do povo. É gente que está no movimento por moradia, é gente que está no movimento por saúde, ambiental, por educação, por defesa do meio ambiente. Então, são pessoas que estão vocacionadas à luta pela defesa de coisas coletivas, pelo bem comum. O que você acha que faltou em 2020, quando a Nora foi a quarta mais votada e não conseguiu entrar? O que faltou para completar uma chapa um pouco mais forte que pudesse fazer uma cadeira? Quando a gente vai para uma disputa, a gente lida com diversas variáveis, algumas nossas, de domínio, e outras externas, né? A gente foi vítima de um contexto bem difícil. Era aquele momento em que a gente vinha. Esse momento, o PT, que tem essa cultura de construção na base, ele estava bastante fragilizado. Ele estava num momento de recuperação, né? Então, eu acho que nós fomos... foi um contexto ruim. Desde a eleição de 2016 até a de 2020, nós estávamos em um temporal em que, finalmente, a gente vê que o povo brasileiro tem a possibilidade de olhar com mais transparência para os eventos daquele momento e saber que o Brasil foi vítima de uma sabotagem extraordinária, né, em que o povo foi levado a um processo de divisão terrível que a gente não conseguiu vencer até agora, e talvez esse seja, inclusive, um dos principais desafios nossos. Se a nossa candidatura, pré-candidatura, virar uma candidatura de verdade, e a gente tiver a graça de Deus e a confiança do povo para ser eleito, um dos grandes desafios nossos é amenizar isso que divide até agora as nossas famílias. Quinteiro, passou as eleições, nós somos todos um povo só, somos todos nascidos ou acolhidos por Botucatu, somos todos botucatuenses, somos todos paulistas, somos todos brasileiros. E a gente precisa olhar para a cidade com essa perspectiva. Se essa frente que vence a eleição, ela vai estar dizendo qual é a diretrizes. A justiça social, o desenvolvimento com distribuição de renda, a inclusão, a defesa do planeta, a defesa do meio ambiente, a sustentabilidade, mas a gente quer fazer isso com a participação de todo mundo. A gente vai chamar todo mundo que está em todos os lados para ajudar e para participar. Acho que o desafio nosso é fazer um governo inclusivo. E esse inclusivo nosso é radical. As pessoas costumam dizer que a gente é radical, né? Não, a gente dialoga com todo mundo. E o único radicalismo que nós estamos querendo pôr na mesa é o radicalismo de garantir ampla participação. Em 2008, na eleição de 2008, o Ielo tinha mais de 70% de aprovação e não conseguiu fazer o sucessor. Tudo bem que aquela eleição teve muitas histórias, né, Rubio? Mas não vem ao caso. A campanha do João Cury na oportunidade, ela falava o seguinte: o governo Ielo é bom, mas Botucatu merece mais. Sabia reconhecer o que tinha de bom e não ir contrariamente a um prefeito que tinha lá mais de 70% de aprovação. Hoje nós temos um prefeito que tem uma aprovação ainda maior. Uhum. Algumas pesquisas falam que beira 90% de aprovação. Como que o PT enxerga e como que o PT vai se comportar? Tem coisa boa no governo Mário Pardini que eu vou continuar ou eu vou mudar tudo? Quinteiro, com certeza tem coisas boas e também tem coisas que a gente gostaria de não... Gostaria não, a gente terminantemente não implementaria em um governo nosso. Tais como? Por exemplo, a gente vê Brasil afora,
um tipo de prática que a gente não gostaria de reproduzir na nossa cidade. O carimbo do prefeito fura-fila. A gente nunca vai ser o prefeito fura-fila. A gente tem problemas seríssimos na saúde. A saúde é um dos campos em que a gente não poderia ter problema. Botucatu é considerada uma das melhores saúdes apesar disso. Mas por quê? Porque a gente tem um equipamento extraordinário, que é o Hospital das Clínicas, que dá conta de tudo que é de média e alta complexidade na cidade, né? Junto com o AME. Mas isso acaba não sendo suficiente para a cidade porque são equipamentos regionais. E nós deveríamos cuidar melhor da nossa atenção básica. Então tem gente que precisa de qualquer examezinho de algum grau de complexidade, e essa pessoa passa 2 meses, 3 meses, 1 ano. Ontem a colega falando sobre a obturação feita na nossa unidade municipal, em que durou só 3 meses, e assim sucessivamente. Então, assim, acho que a gente precisa solucionar esse problema do prefeito, da autoridade fura-fila, porque não é só prefeito, tem muitas autoridades que fazem isso, e eu não estou falando de Botucatu, estou falando do Brasil inteiro, tem muitos lugares que isso acontece, é o que a gente não gostaria de reproduzir. Quando uma autoridade recebe a ligação de alguém, e ao invés de melhorar o serviço, para que aquele serviço consiga respeitar aquela cidadania, aquela pessoa que está ali, e atendê-lo, ele simplesmente liga lá e assedia o profissional que já está sobrecarregado para ele ser atendido, botar aquela pessoa na fila, ele está simplesmente furando a fila, ele não está melhorando o serviço. Mas você está falando que o Pardini faz isso? Não, eu estou dizendo que isso acontece no Brasil todo, em muitos lugares, e que a gente não vai fazer. É isso que eu estou querendo dizer. E deixando claro, não é uma prática local exclusivamente, acontece no Brasil todo, e é algo que terminantemente a gente não quer fazer. Então, assim, inverter prioridade talvez seja uma das marcas que a gente vai conseguir fazer com bastante relevância, com a inclusão da participação das pessoas. Quando o cidadão é colocado na jogada, o cidadão que conhece a vida da cidade, que pega o busão para sair da Unesp e chegar ali no Maria Luísa, e gasta mais de 1 hora para isso, às vezes 2, quando o cidadão que precisa chegar na creche para pegar o filho antes das 5 horas, porque senão ele vai ser levado para o serviço social, porque o serviço não pensou que o cidadão tem suas dificuldades também, é colocado na jogada, o serviço muda, porque aquela pessoa que é destinatária do serviço, que precisa ser atendida pelo serviço, que é o patrocinador, que é o dono, está na jogada, ele vai orientar o serviço, vai contribuir para que aquele serviço lhe atenda da melhor forma. Então, talvez um diferencial que a gente faria diferente seria isso. Acho que o povo tem que estar na jogada. A gente tem cidades no Brasil em que as pessoas não conhecem nem os secretários da cidade. Então, assim, se você perguntar para a pessoa, quem é o secretário de esporte? A pessoa não sabe. Quem é o secretário de saúde? O cidadão não sabe. Quem é o secretário de defesa do meio ambiente? As pessoas não sabem. Então, assim, como é que a gente pode pensar que a cidade tem prioridades na defesa do meio ambiente, numa saúde de qualidade, se sequer a gente sabe quem são as pessoas responsáveis por essas políticas? Então, assim, isso também é mais uma coisa que eu não estou fazendo foco, não estou questionando ninguém, sabe por quê, Quinteiro? Porque eu entendo que todas as pessoas eleitas são legítimas. Elas são legítimas porque são eleitas com um programa que apresentaram para a cidade e estão implementando aquele programa, aquela cultura, aquele jeito de fazer. A gente teve essa experiência nas eleições de 2018, onde muita gente depois ficou questionando o jeito de se administrar o país. Ora, a pessoa fez o governo que prometeu que ia fazer. Não fez nada de diferente. Acho que chega o momento da eleição, a gente tem que entender se quer ou se não quer continuar com aquele modelo. Se a gente não quer, a gente olha as opções para mudar. E a gente está querendo aqui, né, Bernadette, oferecer uma alternativa diferente, onde o cidadão tem a oportunidade de participar da gestão. Porque a vida do cidadão não é tão diferente da vida da instituição, embora há de se respeitar a enorme diferença de dimensão, né? Mas administrar a prefeitura trata-se de tratar de prioridades, tal qual a gente trata na casa da gente. A gente ganha o salário, você tem que pagar energia, tem que pagar conta, tem que pagar alimento, tem que pagar lazer, tem que pagar material para a escola, tem que pagar o transporte, tem que pagar tudo. E se você não administrar direito, o dinheiro não vai dar para fazer as coisas essenciais. Se você não gastar direito, não administrar, não fizer planos, não fizer projeto, não programar, o dinheiro não vai dar. Então, essa de dizer que o povo não tem expertise para participar da administração é um jeito de deixar o povo de fora. Na nossa opinião, a gente vai ter apoios muito qualificados no campo técnico para transformar os anseios do povo em projetos factíveis. Mas o povo tem que estar na jogada. Bom, as convenções começam dia 20 de julho, né? A da federação está marcada para quando?
De 20 de julho a 5 de agosto, eu não acompanho bem o calendário, porque a nossa assessoria que cuida disso, mas me parece que é isso, de 20 de julho a 5 de agosto, salvo não, engano. E não há cenário de mudança, são vocês dois pré-candidatos hoje que serão confirmados nas convenções. Nós estamos colocados e confirmados pela nossa federação. Tá. Mas a gente está num campo que a gente chama de campo progressista, que olha para a cidade com perspectiva parecida com a nossa, e a gente aguarda, trabalha com a possibilidade de ter um entendimento da gente estar todo mundo unido numa candidatura só, mas respeitando que todas essas pessoas são legítimas e que para pautar, tem sua história de luta também em defesa da cidade e coisa e tal. Então a gente está se apresentando como uma alternativa para obter essa convalidação na convenção. Se a nossa candidatura se confirmar, a gente quer apresentar o melhor para a cidade, mas a gente tem esperança de ter uma frente só do campo progressista. Isso incluiria o PDT também? A gente não exclui ninguém. Né? Veja bem, Quinteiro, a nossa referência é as diretrizes programáticas que a gente defende. A favor das nossas diretrizes, do que a gente pensa para a cidade, onde o centro é o povo ser o centro das decisões, a gente recebe quem quiser apoiar, quem quiser nos ajudar, quem quiser estar conosco. Muito bem. Domingos, obrigado pela sua presença aqui. A gente volta a se conversar durante o processo eleitoral. Com certeza, né, Domingos? A gente agradece muito vocês estarem aqui nos recebendo. Achamos que é bem relevante para a democracia essa construção de discussões como essa que se está fazendo. Acho que o cidadão é o mais interessado, porque precisa conhecer as propostas dos candidatos, dos pré-candidatos, para que, se eles se transformarem em candidatura, a pessoa conhecer um pouco mais. A gente quer agradecer vocês por estar contribuindo com a cidade nessa perspectiva. Bernadette, obrigado pela sua presença também. Obrigada a vocês. E muito importante, né, essa oportunidade que vocês estão dando para a gente. E eu estou aqui, né, dando força pro Domingos e quero estar assim, apoiando ele em todas as decisões lá, né, se a gente chegar lá ou se isso acontecer. E quero falar uma coisa assim, que nós temos trabalhado muito, né? E todo esse processo que o Domingos pontuou, isso já vem acontecendo dentro do partido junto com a federação. Então, nós elaboramos as nossas diretrizes, são 13 diretrizes, né? Não tivemos oportunidade de falar, mas eu queria dizer. E essas diretrizes foram construídas em conjunto, muitas sugestões. Nós pensamos as 13 principais, algumas englobam várias, e para depois, a gente no futuro está falando aí, no futuro próximo está falando para vocês, e também falar daí que essas diretrizes são bases para o nosso programa de governo. Estamos juntos, né, Domingos? Tá joia. 8h39, obrigado pela presença de vocês. Eles estiveram acompanhados aqui de duas figuras lendárias do PT de Botucatu, que é o ex-vereador Luiz Rubio e o Joãozinho, famoso Joãozinho, dono da Rua Amanda. 8h39, rápido intervalo. Daqui a pouco as últimas informações aqui do Bom Dia Criativa. Muito bem.